mais um programa sem censuras, o programa que veio para desmistificar certos e determinados tabus. Tenho aqui comigo os nossos convidados, Rui Silva, empresário e influencer, e tenho aqui conosco também o sociólogo, Dr. Francisco Destino, que também é especialista em mudanças comportamentais. Estou certa? Certíssima. E não posso deixar de fazer referência a esta belíssima obra de arte que está aqui atrás de nós, que coincidentemente é da nossa apresentadora, Aimani da Silva. Obrigada, Vitória. Sejam todos muito bem-vindos. Nós, a partir de agora, iremos brilhantar o nosso cenário sempre com uma obra de um artista nacional, valorizando o que melhor se faz a nível das artes plásticas em Angola. Eles entram pelas nossas casas através dos nossos telemóveis, através dos nossos iPads, computadores, invadem as redes sociais com conteúdos interessantes, ganham muitos seguidores, até conseguem chegar ao nível de celebridade, tal como muitas estrelas da música e da televisão. São os influencers, ou melhor dizendo, os influenciadores digitais. Este fenómeno que hoje em dia suscita bastante debate e que divide algumas opiniões. Vou começar com a primeira questão. Como é que nós podemos denominar os influenciadores digitais? Na minha opinião, são pessoas normais que têm a sua vida e que aproveitam ter alguma influência sobre outros e criando conteúdos de marcas para provocar a compra desses mesmos produtos. Alguns utilizam o humor, outros utilizam a dança, outros utilizam a música, outros utilizam são contadores de histórias e, portanto, é através e depois utilizam a plataforma internet para poder fazer essa promoção desses produtos. Basicamente, resumindo, é o que nós fazemos, não é? As minhas abordagens vão mais no ponto de vista social, aquilo que são as implicações que isto tem, as origens e como é que vão surgindo, e até na perspectiva de tentar demonstrar até que ponto é que estas influências são de facto positivas ou não positivas. Mas aqui, fazendo uma pequena retrospectiva, a gente pode perceber, alguns anos para cá, sempre houve influenciadores. Sempre houve bastantes influenciadores. Se nós olharmos, por exemplo, as vidas e trajetórias históricas, por exemplo, de alguns jogadores da altura, alguns atores, desculpe, e se nós fizermos também uma retrospectiva mental, vamos perceber daquelas publicidades que fazia o James Bond, perfumes e coisas do género. Só que com o tempo a própria sociedade foi mudando, né, tendo em conta as complexidades sociais. Estamos agora numa geração bastante digital, onde nós nos transformamos numa aldeia global através do próprio fenómeno da internet. Então, estes mesmos influenciadores só mudaram de palco. Agora tem mais um palco em que, dependentemente do grau de desenvolvimento social de cada sociedade, dependentemente da forma como as pessoas têm interação ou ligação ou não à internet, esses palcos têm tido essa grande visualização. No entanto, os influenciadores digitais, e que eu acrescentaria digitais e sociais, porque acabam por ter uma influência muito pesada a nível da sociedade, são pessoas tão normais, como o Rui acabou de frisar e muito bem, e que têm, às vezes, algumas pessoas, quando olham nas redes sociais as vidas dos influenciadores, parecem ser pessoas de outro planeta. Um conto de fadas, exatamente, né? Eles usam as ferramentas que têm e as habilidades. Isto é um fator determinante, as habilidades, porque ser só um influenciador por ser não é suficiente. Vamos ser, por exemplo, daqueles influenciadores que têm um elevadíssimo número de seguidores e depois, quando querem vender ou fazer alguma coisa, acabam por não influenciar ninguém, porque aqui as habilidades são muito pouco aproveitadas, não é? Nós temos aqui alguém que eu admiro muito pelo trabalho que tem feito, o Rui, por exemplo. Sempre que há alguma coisa qualquer
no restaurante, nós vemos o Rui a inovar e são habilidades que ele vai buscar. Pega-te e leva, faz aquelas chamadas, amba dois, mutambo. Quando é o Anselmo Ralph, pega uma habilidade e agora não. Sabemos que a voz dele é péssima. Sabemos que ele tem uma voz péssima, mas ele vai. Ator, e as pessoas ficam, mas o que é que vem daí? Pá, vamos lá ver o que é que vem daí. Uau, uma coisa bonita, e eu quero ver isso. Então, esta capacidade de usar a habilidade que se tem e conjugar essas habilidades com os utensílios que a própria internet nos vai oferecer, que vai fazer então aqueles que são os verdadeiros... As ferramentas que a internet nos oferece. Exatamente. E eu queria só aqui frisar uma coisa, como o doutor disse bem, os influencers têm essas capacidades, essas habilidades e conseguem muitas das vezes influenciar, porque é mesmo isso a função deles, uma legião de pessoas. Eu acredito que exatamente por causa dessa influência que eles exercem perante outras pessoas, eles têm uma grande responsabilidade a nível social. Portanto, vocês têm que ter cuidado, penso eu que é assim que funciona, tem que se ter cuidado com aquilo que vocês, os conteúdos que vocês fazem, o que querem atingir. Portanto, eu acho que antes de vocês jogarem um conteúdo na rede, vocês têm que medir muito bem os prós e os contras, estou certa? Claro, é assim, cada pessoa tem um padrão. Exatamente. Eu tenho o meu padrão. Exatamente. E no meu padrão não me permite eu dizer asneiras, não me permite mostrar o rabo, não me permite andar nu, não me permite, porque o meu padrão, aquilo que eu acho que eu vendo é glamour, é humor, é bem-estar, é família, classe, é classe, e eu não posso fazer determinadas coisas, tipo sexys, não é a minha coisa. Que se torna vulgar. A partir do momento em que se eu fizesse uma coisa dessas, ia perder a minha credibilidade. E depois há outra coisa, que é o comportamento fora de casa. É o comportamento fora de casa, porque é assim, se nós ganhamos dinheiro a fazer publicidade e a influenciar pessoas, nós temos ter um comportamento na rua exemplar. Não podemos estar a beber, não podemos estar com os copos, não podemos fazer mais figuras, não podemos... Beber, vírgula, até pode, mas não para aquelas megalomanas estar a sair de gatas e... Não vender uma imagem negativa, falsa daquilo que se projeta. E mais, outra coisa, há outro cuidado que eu tenho e que alguns não têm, por exemplo, que é, eu só aceito uma marca quando faz parte do meu dia-a-dia. E quando tu acreditas? E que eu acredito na marca. Agora, se é uma marca que não faz parte do meu dia-a-dia, eu não aceito, porque aquilo vai ser forçado. Eu não me movimento pelo dinheiro, eu movimento-me pela... Aquilo diverte-me. Eu faço aqueles vídeos... É nítido! Eu curto bué da cena. Eu, por exemplo, na pandemia, uma das minhas safas intelectuais para eu me manter saudável foi o TikTok. Foi eu fazer vídeos com o meu filho. Estava a criar conteúdos e aquilo é um trabalho. As pessoas pensam que não, que é uma diversão. Quanto tempo é que demora um vídeo de eu a cantar ou a dançar? Era isso que eu ia perguntar. Demora muitas vezes 2, 3 horas. Porque se eu não sei como eu quero, se não é aquilo que eu quero, aquilo não é só chegar ali. E não só, é preparação. Por exemplo, eu para ir fazer o que eu fiz um vídeo agora que eu fiz recentemente com o Rui Orlando, eu passei 5 dias a ensaiar. Para quê? Para ficar o menos mal possível. Eu sei que canto mal. Nós, como o doutor falou, são habilidades. As habilidades. Sim, que a pessoa vai desenvolvendo também. E tu tens que treinar essa habilidade. Tu sabes o que é que aquilo vai dar. Tu sabes aquilo que vai mexer com as pessoas. Porque se eu fizer um vídeo, eu tenho agora a cena da Johnny Walker, que não me permite fazer, eu tenho muitas regras. Eu tenho a noção que se eu pudesse estar mais criativo, mais solto e sem regras, eu tinha mais audiências para Johnny Walker. Mas eu sei que não posso fazer, eu não posso estar a aparecer a fumar, eu não posso aparecer a dançar tipo maluco, eu não posso fazer coisas porque vai dar a ideia que eu já estou bêbado. Então,
são essas regras, mas eu sei que se eu fizesse uma coisa mais agressiva, eu ver Johnny Walker com umas miúdas a saírem da piscina, em biquíni, aquilo ia criar uma grande audiência, mas eu não posso. Portanto, então tenho que puxar pela cabeça, tenho que criar um storyboard para cada marca, para cada momento, para cada coisa, que seja engraçado, porque tem que ser de tudo. Eu tenho que fazer coisa mais séria, mas eu sei o que vai movimentar as pessoas, é a coisa engraçada. Porque são as próprias pessoas que vão partilhar o meu vídeo e aquilo vai chegar a todo o sítio. Então, Rui, como influenciador, nota-se que tem uma responsabilidade, está consciente disso, mas existem conteúdos e existem conteúdos. Então, a questão é, será que o termo influenciador não se está a banalizar? Porque existem pessoas que, como disseste, Rui, tens um padrão. Mas existem pessoas que simplesmente estão interessadas em chocar ou atrair a atenção do público. Será que, independentemente do número de seguidores que tiver e dos seus conteúdos, será que podemos separar influenciador, ou como se diz na gíria, aparecedor? É assim, eu acho que aqui nós devemos perceber, sempre que estamos perante um fenómeno, esta é uma das palavras que antecede o tema que estamos aqui a abordar. Sempre que estamos perante um fenómeno, o fenómeno leva-nos a um fator, a uma variável que se chama moda, não é? E a moda, a maior parte das vezes, tende a criar uma febre. As febres fazem com que as pessoas, até dos mais capacitados aos menos capacitados, tenham a liberdade de experimentar. Isto é uma liberdade que é conferida a toda a gente. Agora, eu creio que o fundamental é entendermos de facto que mais do que tentar banalizar-se os influenciadores ou esta classe, nós devemos perceber no meio da quantidade qual é que é a qualidade. Porque se nós olharmos para a banalização, estaremos se calhar a sermos um bocadinho injustos e estaremos a catalogar uma sociedade numa única perspectiva, numa única classe. As sociedades estão estratificadas. Temos a classe muito baixa, temos a classe dos camponeses, os trabalhadores, classe média alta, não é? E a elite. E então, se nós olharmos, por exemplo, os influenciadores que acabam por influenciar a classe baixa, e nós vamos para a nossa estatística global, nós vamos perceber que a nossa sociedade é maioritariamente classe baixa, não é? Então, não estão a banalizar, estão única, exclusivamente a utilizar os conteúdos que os liga a esta classe, exatamente, a esta classe. Aqui o fundamental, conforme o Rui disse, é que as pessoas precisam, os influenciadores sobretudo, precisam perceber em que momento é que estão e quais são os conteúdos que eles estão habilitados a desenvolver e a apresentar. Mas também eu gosto de abordar essas temáticas com um índice de responsabilidade muito alta. Reparem que a globalização rompe todas as barreiras, não é? E aqui há um assalto muito grande aos valores sociais. E eu sei que esse debate dos valores às vezes remete-nos para uma posição antiquada, mas é fundamental falarmos dos valores, porque se nós não abordarmos essas questões, nós estaremos num barco à deriva, não é? Então, a responsabilidade aqui também consiste em perceber que nós temos questões, símbolos e valores que nos identificam. Não somos obrigados a mantermos o status quo destes valores, mas precisamos olhar para uma perspectiva geral quais são os indicadores que podem agregar algum valor aos valores que já temos, não é? Para que a gente não se descaracterize, porque se nós nos descaracterizamos, nós passamos a perder a essência. E é isso que tem acontecido ao nível da nossa sociedade, sobretudo no uso das ferramentas digitais da parte de alguns influenciadores. Esta responsabilidade tem de haver. Por exemplo, eu considero-me um influenciador digital, acabo por ser porque eu desenvolvo vários conteúdos ligados à área comportamental. No entanto, eu tenho sempre que contextualizar a minha realidade. Por exemplo, eu, apesar de ser um especialista nessa área, apesar de estudar muito essas questões, eu não posso única e exclusivamente olhar, por exemplo, um Tony Robbins, que é um dos melhores do mundo, o que ele fala nos Estados Unidos e tentar imitar aquilo e trazer aquilo. Não vai funcionar. Eu preciso pegar aquelas estratégias, as ferramentas que ele usa e contextualizar a minha realidade. Perceber qual é que é a trajetória histórica, por exemplo, do meu povo, do nosso povo. Uma trajetória histórica marcada
por exemplo, com guerras e coisas do género, e que normalmente há variadíssimas carências emocionais, carências afetivas, carências até do ponto de vista do próprio capital cultural, do conhecimento das pessoas. Então eu preciso incentivar as pessoas dentro do meu conteúdo, contextualizar, no sentido de levar-lhes a perceberem, por exemplo, que temos capacidades, temos habilidades que a gente pode desenvolver e conseguimos ser, por exemplo, como um Rui, porque não é? Então, e conseguimos ser, por exemplo, como outros influenciadores ou como outras referências, porque estamos a falar de uma sociedade maioritariamente de pessoas carentes. Isto é um estudo científico. Na sociedade, para aí, 85% da população carente. Carência de vários tipos de níveis. Então, é essa responsabilidade que tem de haver. Mais do que temos a preocupação de vendermos, por exemplo, os nossos conteúdos nas redes sociais, levarmos também as pessoas a despertarem a consciência de que podem fazer alguma coisa, não é? Eu acho que essa é uma responsabilidade social. E nos países mais desenvolvidos, sobretudo como o Brasil e próprios Estados Unidos, há uma responsabilidade jurídica também. Imagina que os influenciadores acabam por influenciar um consumidor, porque na relação entre o vendedor e os influenciadores existe uma vítima. A vítima é o consumidor, não é? Então, se o influenciador acaba por influenciar negativamente a compra de um produto na parte do consumidor, há uma responsabilidade jurídica que recai. Vem um bocadinho não, vem de encontro àquilo que o Rui acabou de dizer, que ele só faz publicidade dos produtos que ele acredita. Exatamente. E que confia e que faz uso. Exatamente. Porque realmente costuma-se haver e acontece muito isso. Há influencers que única e simplesmente porque são pagos, nem querem saber a qualidade do produto ou não, passam aquilo pelas redes sociais, fazem as publicidades e porque eles têm essa legião de fãs e de seguidores, as pessoas começam a consumir aquilo e depois vê-se que não é... Muito, o maior valor o maior valor do influenciador é a credibilidade. Exatamente. Se tens ou não tens, mas há uns que têm muitos seguidores, fazem conteúdos de uma forma estranha e, por exemplo, mostram a Xuxa, mostram o rabo, mostram não sei o quê. Mas é isso, podemos considerar uma pessoa uma influenciadora? Não, é isso. Eu estou a dizer isso. Na minha opinião, não estão a influenciar nada. Estão a ter muitos views. Negativa, pelo amor de Deus. Estão a ter muitos views e não estão a influenciar. Estão a ter views porque aqui o nosso povo e hoje em dia, no geral, é curioso e gosta de ver coisas que são polémicas, não é? Aliás, agora na pandemia surgiu montes de polémicos que são os que sobressaíram relativamente aos outros e viraram febres, não é? E é uma coisa que ele agora pode explicar qual é essa tendência e essa febre, o porquê que essas pessoas que ou só dizem mal das outras, ou só têm polémicas, ou estão sempre envolvidos em problemas, que esses é que têm agora, é que estão a sobressair relativamente a um conteúdo que seja. Tu se fizeres um live, falar de arte, falar de cultura, falar de... Tens poucos seguidores, poucas pessoas que vão 20, 30, 40, 50 pessoas a seguir, ficar aborrecido. Agora se puseres... A falar mal. Agora a falar mal de alguém, de algum famoso, ou a abanar o rabo, a abanar a Xuxa. Exatamente. Pronto, não, por isso é que eu estava a dizer, isso é uma banalização, porque há muitas pessoas que... como eu tenho muitos seguidores e como eu tenho pessoas que realmente acompanham o que eu faço, então elas se consideram influencers. Por isso é que eu estava a dizer, as pessoas hoje estão a fazer uma mistura. Exatamente. Por isso é que é aquela questão, será que qualquer pessoa pode se tornar influencer? Nós temos que definir então, o que é um influenciador? São influenciadores. Não deixam de ser influenciadores. Porque um influenciador é aquele que tem um poder de persuadir os outros. Mesmo que seja pela negativa. Mesmo que seja pela negativa, porque há influências positivas e influências negativas. São influenciadores. Então, porque... agora explica-me uma coisa. Não sei se é do nosso povo aqui, se é global. Sim. Porque é que os maus... nesta pandemia assistimos uma série de figuras que apareceram muito na moda, ou por falar mal dos outros, ou porque fez isso? Eu explico-lhe isso muito rapidamente, Rui. Isto é uma questão muito pertinente. Repare numa coisa. Isto reflete o tipo de sociedade que temos. Quando uma sociedade adere demasiado banalidades,
nós conseguimos calcular ou nivelar qual é, passa a redundância, o nível de capital cultural desta sociedade. Por exemplo, há alguns conteúdos que passam, que basta eu olhar para aquilo e digo, não é para mim, passa logo, mas prende a atenção de muita gente. Agora, se nós formos fazer a estatística daquelas pessoas que põem likes e que ficam lá a assistir, e se formos fazer uma análise muito profunda de quem são, qual é o capital cultural que têm, nós vamos ter as respostas plausíveis nisso. Para além de que aquilo que que causa algum furor, algum impacto, é que a maior parte das pessoas, as pessoas tendem a aderir àquilo que tem algum espetáculo, aquilo que tem disse que não me disse, não é? Mas isso reflete claramente o nível de sociedade que as pessoas têm, porque se nós falarmos de arte, nós estamos a estratificar as pessoas. A arte não é para qualquer ser humano. A arte não é para todos. Eu passei a gostar da arte para ir a coisa de 2 ou 3 anos. Mas eu vivi numa capital cultural e da arte muito forte. Eu disse, mas essa gente fica aí a olhar para este quadro, assim sou, entende? Então, eu tive que desenvolver em mim esse espírito e tal, tentar perceber o que é que há por detrás e ver os ganhos que eu tenho a apreciar a arte. Agora, sem qualquer tipo de desprimor, e temos de ter algum cuidado, estamos aqui na televisão, e não vamos apontar nem as sociedades, nem as zonas, não é? Mas nós conseguimos detectar a nível da própria estatísticas que há zonas, se formos falar de arte, ninguém vai aderir. Porque essas pessoas são de uma classe cultural baixa. Então, são influenciáveis de forma positiva ou de forma negativa. A responsabilidade é de quem usa esse utensílio, esta ferramenta. Pronto, este é o meu ponto de vista. Bem, a minha mãe já dizia, se tu dás importância a essas coisas medíocres, culpado és tu, que estás a dar importância e que vais visualizar, né, esse tipo de conteúdos. É mais ou menos por aí. Agora, Rui, a pergunta que não quero calar é, em média, quanto tempo demoras para produzir, fazer o conteúdo e postares nas tuas redes sociais, e se aqui em Angola já dá para se viver por ser influencer? É assim, eu trabalho para empresas grandes, muito grandes, e os meus contratos são grandes. Eu já podia viver só disso, e eu tenho muitas despesas, não é? Já podia viver. Tudo depende do posicionamento de cada pessoa. É assim, como eu não preciso, porque tenho um negócio que gera dinheiro, eu tenho um determinado valor, e só aceito, eu já não aceito coisas, olha, tu bebes um copo eu vou-te dar águas e eu te faço a publicidade, eu não aceito isso. Eu tenho um enquadramento, tenho um determinado valor, eu também tenho um determinado conteúdo que eu faço, que perco muito tempo. Os meus vídeos e as minhas fotos têm qualidade, eu envolvo uma equipa muito grande à minha volta, não é só eu, portanto tudo isto tem que se pagar. É uma máquina. Então hoje nós podemos dizer que ser influencer é já uma profissão, já não é um hobby. Claro. Tu tens que gerir muito bem e tens que ter a capacidade de ter as boas marcas ao teu lado que possam pagar pelo valor, pelo conteúdo que tu fazes. É assim, se tu aceitares 500 marcas, cada uma vai te dar pouco e não estás a fazer nada. Se conseguires captar a atenção das grandes marcas, eu só internacionais tenho 3. É a Delta, Johnnie Walker e a Renault. Depois nacionais tenho a Unitel e tenho a Nossa Seguros. Agora imagina, são empresas todas muito grandes e agora o que tu tens que apresentar são coisas de qualidade e não podes andar a fazer muita confusão, muita mistura, não podes andar a fazer, imagina, de leite e depois a seguir de sumos e depois de águas e depois... E é isso que os influenciadores aqui locais têm que ter, e o conselho que eu dou é que têm que gerir melhor a imagem deles, porque muitas vezes eu já assisti aqui a amigos meus, amigas e amigos meus, por exemplo, estão numa marca
e a seguir pulam para outra marca e o mesmo tipo de produto. O mesmo tipo de produto, mas assim de uma hora para outra e depois a seguir já estão noutra marca. Isso aí não é bom para a imagem da pessoa. Eu gostaria de saber se vocês consideram injusto, porque nós já estivemos aqui a falar sobre pessoas que têm os conteúdos menos, digamos, como é que podemos considerar? Aceitáveis, pelo menos é do nosso ponto de vista. Se vocês considerariam injusto que essa pessoa depois, como já se viu, existem algumas marcas que por conta do número de seguidores as contratam para representar um determinado produto. Eu acho que o Caimani quer dizer deve ser mais ou menos assim, a verdade nua e crua deve ser relacionada, por exemplo, com meninas que não têm... Sem tabu. Uma influência positiva nas demais jovens. Porque nota-se e vê-se que nós temos, e o Rui sabe disso, que nós temos aqui influencers que utilizam, para bem dizer, o corpo, fazem do corpo uma exposição, às vezes até sem necessidade inadequada, para salientar certas determinadas marcas. Mas eu acho que é mais ou menos isso que... Sim. A marca, na minha opinião... Porque a marca passa a ser secundária, o corpo depois é que... A responsabilidade não é da modelo, nem da influencer. A responsabilidade é da marca, que tem que saber se revê naquele tipo de coisas ou não. Mas acho que há um segredo por trás que acho que estamos com algum receio de falar. Não tem receios aqui. Não, todos nós aqui, sim, sem tabus. Acho que é sem uma coisa. censura. Para além da marca em si, a marca, por exemplo, nós, diante dessa situação específica, isso também retrata o tipo de mercado que temos. Repare, por exemplo, nós sabemos e bem que existem alguns empresários, não é, que se deixam levar e de que maneira pelas imagens não muito pouco convencionais, não é? Por exemplo, alguns influenciadores, não são só meninas, são rapazes também, que aparecem, por exemplo, a mostrarem algumas Mas maioritariamente são mulheres que fazem uso dos seus atributos. Okay. Mas depois essas mesmas pessoas, se calhar, acabam por representar uma marca televisiva, acabam, por exemplo, de estar em frente de um programa, acabam, por exemplo, de estar em frente de uma matéria que se calhar tinha uma outra relevância social. Parece que as imagens não combinam, mas espera aí, esta ontem fazia isso, estava a demonstrar aquilo e hoje está aqui. A única resposta que nós temos por trás disso são os interesses, existem variedíssimos interesses por trás. Ou seja, nós nunca iremos conseguir analisar essa questão de uma forma muito linear. Há questões que a gente pode deduzir por detrás e dentro, no âmago do nosso interior, não é? Que nós não conseguimos sequer falar, mas nós entendemos que há variadíssimos interesses por detrás das coisas. Agora, repara numa coisa, eu se calhar se meu pai tiver a ver o programa hoje, vai dizer, meu filho mudou completamente, o que é que se passa? Mas eu, como sociólogo, eu não posso apresentar aqui um juízo de valor, mas eu tenho que dizer, por exemplo, que a questão daquilo que nós chamamos menos convencional, noutras praias, noutros países, noutras sociedades, são convencionais, são normais. Nós fomos ao Brasil, por exemplo, ser capa de uma revista nua, da Playboy é algo muito normal. Se formos aos Estados Unidos, é algo muito normal. Então, isso está muito ligado a tipos de crenças que as sociedades têm. Está muito ligado. Agora, e eu pergunto, quem é que vai pôr aqui um denominador que vai dizer até aqui isto é? Quem é que vai fazer a avaliação? Quem é que é este capacitado moral que vai dizer? O único capacitado moral é um instrumento de valor. O que é que nos identifica dentro da nossa sociedade? O que é aceitável? O que é que não é aceitável? Mas até o que não é aceitável é uma construção. Mas atenção, não esquecer
que nós aqui em Angola, em África, de uma maneira geral, nós temos muitos moralistas sem moral. Exatamente. Que por frente estão chocados, ui, que escândalo, que não sei o quê, e por trás, pelo amor de Deus, às vezes aquele que está a condenar, é que, ai meu Deus dos céus e tal, é o próprio que financiou aquilo. Desde que não saia debaixo do tapete. Exatamente, fazemos aqui tantas coisas. Então, há aqui esta coisa dos preconceitos e julgamentos excessivos. Eu acho e acredito que a responsabilidade é nossa, é transversal a todos nós, de percebermos em que tecido social é que nós estamos. Isto irá agregar ou não a vida das pessoas, porque não pode ser uma instituição. Se for uma instituição, estamos a coagir as pessoas e estamos a retirar a liberdade das pessoas de serem. A liberdade é dada com grau de responsabilidade. As pessoas têm de ter a responsabilidade sobre aquilo que eles estão. Porque eu vejo muita gente, às vezes, a condenar alguns conteúdos nas redes sociais. Esse tem filha, este tem filho, faz isso e tal. Wait, calma. Nós temos que perceber, quais são as razões que levam, por exemplo, alguém a fazer o que está a fazer? Quais são os objetivos que essa pessoa quer atingir? Não é? Parece um bocadinho controverso eu ter esta atitude, mas eu não estou aqui a ter uma atitude de quem julga. Estou a ter aqui uma atitude de quem abre os horizontes para a gente conseguir perceber em que meio, em que tecido social é que a gente está. Sim, cada um tem que fazer aquilo que acha que está certo. Não podemos criticar uma pessoa a despir, só isso. Agora, cabe à marca decidir Sim, exatamente. Se é a imagem adequada para ele ou não. Porque o que eu vejo aqui é que às vezes as marcas aceitam isso durante um tempo, só para pôr a marca na boca do mundo, e depois começam a ir buscar outras pessoas para dar-lhe mais credibilidade, mais credibilidade àquilo. Sustentabilidade. Eu vou dar só um exemplo muito prático. Desculpe, eu vou dar um exemplo muito prático. Eu tinha participado num estudo de neuromarketing em Portugal já há alguns anos para cá. Alguns cubanos, não é, participei com alguns cubanos, eles queriam vender umas lingeries e aquilo, sutiãs, não é? O completo. E eles queriam atrair a atenção dos compradores. E nesse estudo, nós solicitaram uma empresa onde eu trabalhava na altura, e uma das coisas que eu apontava era, os sutiãs as mulheres usam, mas nós podemos também levar, por exemplo, alguns homens a gostarem e a influenciar as suas mulheres a comprarem, porque eles olhavam para um único público-alvo, mas o público-alvo nessa perspectiva seria maior. Então o que é que deveria-se ter feito? Deveria-se fazer uma publicidade e colocar as mulheres um bocadinho mais avantajadas a nível de peito, não é? E que pudesse atrair a atenção dos homens. Um dos pontos que mais atrai a atenção dos homens são os seios. As pessoas pensavam que era outra coisa, não, mas são os seios. Eu acho que agora está na moda a bunda, não? Mas à primeira vista acabam por ser os seios. A bunda já isso são outros contextos, não é? Então, o que é que se deveria ter usado naquele exato momento? Era uma mulher, obviamente. Então, isso para dizer o quê? Isso para dizer que depende dos produtos que se vai vender, depende da finalidade da publicidade que se pretende, e em função disso vai-se adaptando às pessoas que vão se adequando àquilo que se pretende de facto fazer. Rui, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Tu inspiraste-te em algum influencer? Não, eu sou um criativo, não é? Por natureza, comecei na roupa, como tu sabes. E a questão é, eu quando tenho um produto e eu tenho que idealizar as histórias, e isto é como outro trabalho qualquer, eu vou fazendo storyboards de todas as histórias. Se é do café, se é do whisky, se é do carro, E à medida que eu vou, às vezes vejo uma coisa andar na rua e inspira-me. E eu utilizo muito as coisas locais. Aquela do táxi, a anunciar que o Clube S já tem táxi, eu fui-me inspirar numa coisa que eu via todos os dias na Mutamba, que eram os táxis, os chamadores, não é? Os cobradores. A dizer Mutamba, e eu inspirei-me naquela figura local. E o mais engraçado e o que as pessoas gostam é de ver uma pessoa que sabe, ou que pensa, que não é daquele meio, não apanha táxi, não está naquele, o normal da vida do normal cidadão
daqui de Luanda, que não anda... Não é o seu métier, é aquilo. Acho que eu nunca apanhei táxi aqui. A táxi desses candongás acho que nunca andei. Do azulinho. Mas todos os dias ouvia aquilo. E então eu recriar uma cena daquelas, eu sei que vou mexer com a cabeça das pessoas e com o coração das pessoas, que aquilo vai chamar a atenção das pessoas. Exatamente. Portanto, porque aquilo é o dia-a-dia. Porque é que uns músicos, quando falam do dia-a-dia das pessoas, e há um músico brilhante nisso, é o Matias Damasio, que relata a vida das pessoas, as pessoas gostam muito daquelas músicas por isso, identificam-se com aquilo é o nosso dia-a-dia. E é isso que eu tento puxar nas minhas coisas, que é fazer o improvável. O Rui, numa situação que é improvável, que eu acho que isso é o que choca as pessoas e é isso que chama a atenção. E talvez o Rui, se calhar, não tenha noção. O Rui deve ter a noção do impacto que aquilo causa, olhando para a finalidade da razão que o leva a fazer o que fez. Mas isso tem uma repercussão tão grande, mesmo a nível da própria cultura. O Rui está a valorizar um hábito estrutural nosso, entende? Aqueles rapazes, dentro deles, quem vê aquilo, porque muitos deles não têm acesso àquilo, mas existem pessoas que olham para aquilo e identificam-se e dizem assim: uau, para além de tudo, ele importa-se com a nossa realidade. Entender? Então, isto é fundamental. Isso faz com que se trabalhe muito mais a própria manutenção daquilo que são os próprios valores sociais. Eu mesmo eu acredito que o Rui daqui a 1 ou 2 semanas vai fazer qualquer coisa de zungueira. O Rui vai andar com uma banheira ele e já tal. Fez. Então, esta é a nossa realidade. Porque quando se fala, por exemplo, das mulheres, a primeira coisa que se vai buscar são as zungueiras? A nossa identidade. É a nossa identidade, a mulher guerreira. Isso né? também para dizer que é importante desmistificar tudo isso, os conceitos que as pessoas têm sobre ser influenciador digital. Claro. Que é uma profissão, que é uma carreira séria, que requer dedicação, responsabilidade. Agora, nós estamos na reta final, infelizmente, mas gostaria de saber uma mensagem, gostaria da vossa parte uma mensagem para quem quer ser influenciador e para as pessoas que seguem. Um conselho. Um conselho, dicas. Eu, da minha parte, o que eu digo é assim: qualquer coisa que a gente faça tem que fazer com amor e tem que se trabalhar muito. Tem que se estudar e ver e conhecer-se a si próprio. Saber qual é os teus limites, o que é que tu fazes bem, o que é que tu fazes mal e saber o que é que a quem tu queres atingir. Os objetivos, né? Os objetivos. A quem tu queres, quem é o teu público-alvo? Acima de tudo, tu tens de conhecer qual é o teu público-alvo, para quem tu estás a comunicar. E para quem estás a comunicar, e tu tens que te preparar, tens que estar ao nível para poder servir essas pessoas, utilizando todas as variáveis sociais e o que é que se encontra à nossa volta e puxar essas origens e moldares à tua maneira, dares aquele toque de medidas à tua maneira e depois mandares isso em conteúdo. Fazeres um pouco um choque daquilo que as pessoas não estão à espera de ver e que vai acontecer. E é isso que eu acho que mexe com as pessoas. Dizer também que não basta, principalmente, eu tenho falado muitas vezes com cantores, porque houve uma fase, os cantores eram escolhidos para fazer essas coisas porque são, na verdade, aqui em Angola, os que têm mais seguidores. Reparem que no tempo da pandemia os cantores foram esquecidos nesta coisa e as empresas escolheram pessoas como eu, que trabalham mais os conteúdos normais, sou empresário, que escolheram e viram que o conteúdo vai de acordo com aquilo que as políticas das empresas e as empresas querem. Portanto, isto é uma lição que tem que se trabalhar. Não basta ter seguidores, não basta aparecer, olha, estou a fazer publicidade de água, aparecer com o copo de água cheio e dizer assim, ou com a garrafa e dizer assim, só fazer isto. Não, tem que se trabalhar, tem que se perder tempo, tem que se falar para as pessoas, senão não influencias nada. É essa a recomendação que eu dou. Muito bem, eu tenho aqui 2 pontos muito importantes. O Rui falou muito bem a questão
dos números de seguidores, reparem numa coisa, porque a razão é que o Rui tem tido essas... Estou a falar de Rui porque, por coincidência, é a pessoa que eu tenho como referência de influenciadores, não é? Não foi músico, não foi ator, não foi nada, chegou, impôs e tem crescido nessa perspectiva, é uma grande referência nesta área. Então, o que eu digo, isto não está só ligado a números de seguidores, a ter uma representação ou um papel social determinado. Por que tem tido essas adesões todas, essas aparições todas? Porque, para além de tudo, é habilidoso, para além de tudo, é criativo. Isto é das coisas que mais se espera no mercado atual. Mas, para ser habilidoso, o Rui gasta horas e horas a tentar perceber, a estudar, a assistir à referência dele, ver o que a minha referência faz melhor nisto. Uau, eu tenho que imitar isto, tenho que imitar aquilo. E aí isso se chama tempo de preparo. Esse tempo de preparo é o sacrifício que muitos não estão dispostos a pagar. Todos querem ser. Investimento. Isto é um investimento. Porque ele investe tempo, dinheiro. Exatamente. E todos, é isso na que verdade, muitas das vezes as pessoas nem sequer avaliam porque veem os conteúdos no ar e pensam que não está lá. As pessoas pensam, é como no TikTok. Um segundo pum, outro segundo pá, já está. E depois os resultados não são os esperados. Porque as pessoas olham para um conteúdo, olham para aquilo e pensam, isso parece fácil, também eu posso ser. E depois não tem o resultado que se espera. Então, o meu maior conselho aqui, e isso não vai só para os influenciadores digitais, mas para aqueles que têm um objetivo de vida, para aqueles que querem sair do lugar que estão para um lugar em que desejam, sonham chegar, é pagar o preço. Pagar o preço significa o quê? Ler, por exemplo, artigos que falam sobre aquilo que eles pretendem ser, perder algum tempo a ver, a ouvir, a ler sobre os que os outros já fizeram, gastar algum tempo nisso, investir, sacrificar aquilo que nós somos agora em prol daquilo que nós queremos vir a ser no futuro. Isto é a grande necessidade do momento. Este é o grande conselho que eu deixo às pessoas. A última parte era só para perguntar ao Rui se ele vai fazer as chamadas lá no condomínio Jardim das Rosas para o dia do teatro. Really? Sim. Chega lá o teu candongueiro. Chega. Já está. Então, estamos mesmo no finzinho do nosso programa. Acredito que isto aqui é um tema que poderemos abordar futuramente numa outra oportunidade, porque ficou muita coisa pendente ainda por se esclarecer. Seguindo a Imani, acho que tem aqui alguma coisa para dizer, não? Não, simplesmente agradecer-vos por estarem desse lado. Então nós... daqui a uma semana. Então nós estamos no fim do nosso Sem Censuras desta semana, que é um programa que foi feito com imenso carinho para vocês. Sigam-nos nas redes sociais. Lifestyle em português. Não se esqueçam de acompanhar os conteúdos do canal através do youtube.com e também do Instagram e o hashtag Lifestyle em português. Agradecer a Distor, que é a nossa maquiadora oficial. Agradecer aqui a presença dos nossos convidados chiqueterrésimos, bafónicos, maravilhosos, cheirosinhos para quem não está em casa, quem não está aqui. Então, até a próxima e contamos recebê-los numa próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a nós pelo carinho. Got that rich girl, LA vibe. She with big good in her daddy's 95. Rough sex on the bedroom floor. Hop in the shower, she begging for more. Do not disturb on the hotel door. Waking the neighbors. All I want is champagne and sunshine.